Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à sala 5 de apresentação de trabalhos, aqui no segundo workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Hoje a gente tem alguns trabalhos aqui para a gente discutir. Dou as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada pela presença e pelo envio dos trabalhos. Espero que a gente tenha uma sessão bastante proveitosa. A gente vai ter a exibição de um vídeo e depois 5 minutos para perguntas para o palestrante, ok? Então, vamos lá. O vídeo número 1 é do Fábio Martins, que já está por aqui. Eu vou passar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para a discussão. Boa tarde a todos, sou o professor Fábio Martins, da Universidade de São Judas, e hoje vou apresentar para vocês parte da condução do projeto de Ciência Cidadã na comunidade do Torresmo, em parceria com a professora doutora Ana Paula Cury, também da São Judas. Esse projeto está sendo realizado através da minha pesquisa de doutorado em arquitetura e urbanismo e que tem como problemática principal entender as características da ciência cidadã e desenvolver um método que contribua no planejamento urbano participativo das grandes cidades brasileiras. A proposta de utilizar a ciência cidadã em processos de planejamento urbano surgiu através de uma demanda analisada pelo Lab Itaim Paulista, que estuda desde 2015 o problema do planejamento local e as questões ambientais do bairro. E com a ajuda do Lab, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto metodológico com experimentos reais de planejamento urbano participativo utilizando a ciência cidadã. O projeto também tem parceria ao Laboratório Climapolis, o IPT, a Subprefeitura do Itaim Paulista e a Universidade de São Judas. Os conceitos que estudamos de ciência cidadã foram fundamentais para a nossa pesquisa, pois apresentaram significados importantes e assim permitem a reavaliação dos métodos de planejamento urbano participativo. Com a revisão do Plano Diretor de 2014, foram definidas algumas políticas de desenvolvimento urbano para a cidade de São Paulo, baseada na ampliação da mobilidade urbana através da implantação de corredores de ônibus, incentivando o sistema de transporte coletivo. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, o plano de mobilidade urbana e nessa linha, o corredor que vai passar no Itaim Paulista. Utilizando o mapa como referência, a gente vê essa linha vermelha, esse corredor de ônibus previsto no plano diretor, que vai passar nessa estrada chamada Dom João Nery, uma via importante lá do Itaim Paulista. E aqui a gente vê essa faixa de desapropriação prevista na região. Então, em função dessa implantação, dessa infraestrutura, a estrada Dom João Nery será alargada. Contudo, essa estrada segue em paralelo ao córrego Ribeirão do Lajeado, combinando setores densamente povoados e de alta vulnerabilidade social, com grande quantidade de assentamentos precários em áreas de risco geológico e de frequentes alagamentos. Assim, para a realização desse projeto, nos concentramos em trabalhar com a comunidade do Torresmo, que está situada à margem da Dom João Nery e do córrego do Lajeado, e que sofre também com os alagamentos frequentes causados pela cheia do leito do Ribeirão e pela condição de urbanização da bacia. Nesse sentido, queremos adotar o princípio de ciência cidadão em um experimento de planejamento participativo, apresentando o envolvimento dos voluntários e o objetivo de cada um no processo de trabalho científico e, dessa forma, validar essas ações em um projeto de transformação urbana em comunidades vulneráveis localizadas em áreas de risco. Nesse sentido, realizamos visitas em campo lá na comunidade do Torresmo, com a finalidade de conhecer e observar melhor o território, analisar as situações e registrar e ouvir os moradores, suas angústias e vivências em relação ao local. Fizemos 3 visitas, a primeira em novembro, após a flexibilização do governo da Covid, a segunda em março de 2022 e a terceira, agora mais recente, em abril de 2022, ambos com os técnicos do IPT. Como parte do processo metodológico, realizamos também encontros de projetos na subprefeitura de Itaim Paulista, a fim de discutir e identificar problemas e questões focais do projeto. Esse encontro se deu em torno de uma maquete que construímos da área. Os encontros ocorreram no meses de março e abril de 2022 e também contou com a presença de 17 moradores do Torresmo e 12 técnicos, sendo do IPT, São Judas, subprefeitura do Itaim Paulista. Aqui algumas fotos, né, dessa reunião, desse encontro que aconteceu.
Outro passo do processo foi o desenvolvimento do mapa de percepção online, contendo os dados adquiridos até então. Utilizamos o aplicativo MyMaps do Google e adicionamos as informações obtidas pelas coletas de dados da visita de campo, nos encontros de projetos, nas informações adicionadas na maquete, nas observações e nas imagens enviadas pelos moradores e técnicos presentes. As abordagens da ciência cidadã aplicadas nesse projeto estão contribuindo para delimitar os problemas, prioridades e soluções com base na interação simétrica entre os agentes envolvidos no processo, isso é, moradores, técnicos, poder público e universidade. Dessa maneira, entendemos que a comunidade do Torresmo pode participar mais ativamente no processo de projeto e decisão, contribuindo para a compreensão dos problemas reais que sofrem pela condição de moradia e apoiá-los com planos de ações efetivas para a transformação do território em que habitam. Pretendemos, a partir de agora, nos concentrar nos estudos de ciência cidadã na comunidade. O próximo passo será as capacitações de treinamento, grupos de estudos que auxiliarão na produção de conhecimento científico na localidade. Junto com os moradores, estamos desenvolvendo uma pesquisa com os outros moradores do Torresmo para amostragens e levantamento de dados econômicos e sociais. Queremos agradecer a todos os moradores da comunidade do Torresmo, os técnicos do IPT, profissionais da Defesa Civil, os funcionários da Subprefeitura, a equipe do Lab do ITEM Paulista e os professores e alunos da Universidade de São Judas que colaboraram com o projeto. Queremos agradecer também à comissão do segundo workshop de Ciência Cidadã e todos os membros da Rede Brasileira de Ciência Cidadã pela oportunidade de apresentar esse projeto e agradecer a presença de todos durante a apresentação. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho e um QR Code que levará vocês para o mapa online que a gente desenvolveu. Quero agradecer de novo a presença de todos. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Fábio. E vou abrir então para perguntas. Quem tiver uma pergunta pode fazer para o Fábio. Eu tenho. Gostei muito, Fábio, desse trabalho, que interessante isso. Nós aqui em Florianópolis estamos discutindo o plano diretor e é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma metodologia de participação da comunidade e, principalmente, se a comunidade participa, de escuta e de encaminhamento dessas ações. Então, minha curiosidade é nesse sentido, assim, esse resultado que vocês já obtiveram, né, em relação a essa parte dessa estrada, houve algum conflito em relação aos moradores e que encaminhamentos aí são dados a partir daí? Obrigado pela pergunta, Alessandra. Na verdade, não teve tanto esse conflito entre os moradores por dois motivos. Um dos motivos para a gente ter escolhido a comunidade do Torresmo, que não foi explicado no vídeo. A comunidade do Torresmo, ela tem uma comunicação muito boa com a subprefeitura e com a Defesa Civil, tá? Isso é um ponto importantíssimo dentro dessa metodologia. Então, eu acho que encontrar dentro do próprio equipamento público comunidades que estão a fim de mudança local é um fator importante. A partir daí, a gente conseguiu agregar e fomentar melhor a comunidade para que eles participem dessa questão do plano diretor. Aqui em São Paulo a gente vai ter o plano diretor também, era para estar acontecendo, mas o Ministério Público barrou por conta de algumas irregularidades e vai acontecer só no final do ano. Então, uma das capacitações que a gente vai fazer agora é explicar para os moradores lá da comunidade o que eles devem perguntar, o que eles devem fazer no plano diretor, né? Então, é uma capacitação também para que eles entendam qual que é a posição que eles têm que falar lá no plano diretor. Isso vai ser muito importante. Quais são os direitos que eles podem adquirir fazendo parte desse plano diretor. Então, eu acredito que entender o equipamento público como participante do seu projeto seria muito importante. Talvez seja um caminho. Não sei se eu respondi. Temos tempo para mais uma perguntinha, se alguém quiser. Eu quero, posso? Fábio, eu fiquei com dificuldade de perceber a diferença entre a ciência cidadã e a participação popular mesmo na administração.
talvez possa ser um problema conceitual meu, mas assim, a participação popular na construção das políticas públicas, ela, sei lá, ela é diferente da participação dos cidadãos, de alguma forma, para construir um conhecimento científico, né? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, que eu não consegui ver a ciência cidadã, eu vi a participação popular na construção das políticas públicas. Sim, a gente interpretou que o próprio mapa que a gente construiu, esse mapa que eu compartilhei com vocês, é uma construção de dados baseado pelos moradores, não foi nenhum técnico que fez esse mapa. Quem fez esse mapa, quem trouxe esses dados, quem analisou e coletou os dados foi os próprios moradores. A partir daí, do mapa de interpretação deles, né, desse mapa empático que eles têm conhecimento, que foi transformado em dados, e esses dados estão sendo utilizados pela própria Subprefeitura de Defesa Civil, né? Então, já é um passo de ciência cidadã. Primeiramente, também deixar claro que isso é um começo, né? A gente está começando esse projeto. Esse projeto começou agora no começo do ano, no final do ano passado, aí veio a Covid, aí a gente teve que retornar agora em março. Então, ele está começando. Agora que a gente está começando a colocar mesmo a questão de ciência cidadã, de produção científica com a comunidade. Mas primeiro a gente teve que acoplar essa comunidade, trazer ele para o nosso lado, vamos dizer assim, para que ele entenda que isso é importante para a visão do política, né? Até de criação de leis, etc. Como foi falado hoje na apresentação do MOOC e da Valéria, né, hoje de manhã, como é importante trazer a população para o nosso lado. Então, é um pouco isso. Começamos assim, agora a gente vai seguir mesmo com a ciência cidadã em si, trazendo dados, analisando criação de projetos, eles interpretando os projetos, entendendo o que é melhor para fazer para a comunidade. Só uma provocação, né? Talvez não trazer eles para o nosso lado, mas a gente se colocar do lado deles exatamente, também, né? Sim, mas eu acho que a proposta é essa, a gente vai para o lado deles, né? Mas eles sempre acham que a gente vai lá para tirar eles de lá, né? Quando a gente fala de comunidade aplicada, a gente sempre pensa que a gente vai arrancar eles dali. Tipo, vai chegar os caras que vai tirar a gente da nossa casa. Então, trazer eles para o nosso lado é mais nessa interpretação que eles estão colaborando também com uma formação, e isso, eles compraram essa ideia, isso é muito legal, tá? Eu acho que é um ponto bacana para a gente falar. Obrigado, Gisela. Obrigada, Fábio, muito interessante. Espero que seja o início de um projeto que sirva de exemplo para vários outros depois. Vou passar então para o próximo, deixa eu tirar você aqui do PIN. Eu vou passar o próximo vídeo, que é do Cássio Zoca. Olá, meu nome é Cássio Zoca e apresentarei o trabalho intitulado Anuros Neotropicais, Comunidade iNaturalist fornecendo dados da biodiversidade de anuros bromelígenas, em parceria com os pesquisadores Rodrigo Barbosa Ferreira e Natália Pirani Guilard Lopes. Iniciativas de ciência cidadã baseadas na coleta de dados a partir de plataformas online são ferramentas relevantes para a geração de conhecimento sobre a biodiversidade, permitindo determinar, em ampla escala espacial e temporal, além da riqueza e variações na composição de espécies, a presença de espécies raras ou ameaçadas, e tem contribuído para a conservação e gestão de recursos naturais. Neste contexto, o projeto Bromélias é realizado desde 2012 e tem como objetivo o levantamento de espécies associadas às bromélias. O engajamento de participantes ocorre principalmente por meio de redes sociais, mídia local e eventos científicos. Os usuários podem participar enviando registros de anuros bromelígenas por meio de seus smartphones, através da plataforma de ciência cidadã iNaturalist. Neste resumo, apresentamos os dados de espécies de anuros bromelígenas obtidos por este projeto, informando sobre a distribuição geográfica dos registros, achados preliminares e o estado de conservação deste grupo pouco conhecido e ameaçado. Definimos como área de estudo a região neotropical, devido à sua alta riqueza de espécies de anuros bromelígenas. Criamos um projeto virtual chamado Projeto Bromélias no iNaturalist, e para auxiliar na seleção de registros, filtramos 140 espécies de anuros bromelígenas, seguindo o banco de dados sobre anuros fitotelmatas, e adicionamos mais 24 espécies com base na literatura, totalizando 164 espécies. Ao analisarmos o conjunto de dados, extraímos informações como o número total de registros, famílias, gêneros
espécies de anurus bromelígenas, além do número total de usuários ativos na plataforma iNaturalist, países contemplados pelos registros e espécies acumuladas por ano. Nosso estudo fornece a primeira lista de anurus bromelígenas fornecida por cientistas cidadãos com 6.159 registros, compreendendo 101 espécies, inseridas em 10 famílias e 33 gêneros. O nosso conjunto de dados compreende 62% das 164 espécies bromelígenas filtradas no nosso estudo e 1% das 7.471 espécies de anurus conhecidos no mundo. Entretanto, 38% das espécies de anurus bromelígenas ainda permanece desconhecida pela comunidade iNaturalist. Dendrobatide foi a família mais representativa, seguida de Illide, e em relação aos gêneros, Oofaga foi o mais representativo, seguido de Dendrobates. A família Dendrobatide apresentou a maior riqueza de espécies em nosso conjunto de dados, seguido de Illide e Strabomantide. Em relação aos gêneros, Pristimantes foi o que apresentou maior riqueza de espécies, seguido de Ranitomeia. A espécie Oofaga pulmilho foi a mais registrada em nosso banco de dados, com 1.992 registros, seguido de Dendrobates auratus, com 1.672 registros, e Osteocéfalos taurinos, com 307 registros. O número de registros aumentou consideravelmente após o ano de 2009. Por outro lado, o número de usuários do iNaturalist teve um aumento considerável a partir do ano de 2013. Os registros de anurus bromelígenas se estendem por toda a região neotropical, do México até o sul do Brasil. No entanto, é possível observar uma grande lacuna na região central do Brasil e a ausência de registros em países como Argentina, Bahamas, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Uruguai. Nosso conjunto de dados possui registro de 19 países, dos quais a Costa Rica possui o maior número de registros, seguido do Panamá e Equador, revelando um alto potencial do uso da plataforma iNaturalist para inventariar, monitorar e revelar novos pontos de ocorrência de anurus bromelígenas, além de ser uma ferramenta útil na divulgação e popularização de projetos de ciência cidadã e grupos taxonômicos envolvidos. O Brasil teve a maior riqueza de espécies registradas, seguido pela Colômbia, Equador, Peru e Panamá. Detectamos a presença de 30 espécies listadas como ameaçadas globalmente, das quais 4 estão classificadas como criticamente ameaçadas, 14 como vulneráveis e 12 como em perigo. Além disso, a espécie ameaçada mais registrada foi Phyllobates vittatus, com 197 registros. Por fim, os dados utilizados nesta pesquisa, oriundos da ciência cidadã, representam uma iniciativa pioneira contribuindo para a compreensão dos anurus bromelígenas registrados pelos usuários e se mostram robustos para uma exploração inicial dos padrões biogeográficos das espécies. Muito bem. Cadê o Cássio? Aqui. Deixa eu colocar você no centro. Alguém tem alguma pergunta para o Cássio? Eu tenho. Eu estou com um problema de conexão, então vou ficar com o meu vídeo desligado, tá? Olha, Cássio, que legal esse trabalho. Aqui em Florianópolis começou a história da dengue e eles estão exigindo a retirada das bromélias. Não sei se tu acompanha isso como uma técnica. Olha, uma coisa absurda. Nós, pesquisadores aqui da universidade, fizemos uma apresentação para a prefeitura, para mostrar que isso não é necessário, porque o sistema de bromélia não mantém as larvas de dengue, mas a gente, assim, não adianta. Eles seguem fazendo essa proposta de retirada, e isso, imagina, numa área que tem muita restinga. Como é que a gente faz para acessar esses dados? Eu vi, pela plataforma, e eu vi que essa plataforma já vim buscar aqui a iNaturalist, e ele é genérico, ele é geral. Como é que eu encontro esse de vocês com foco nas bromélias? iNaturalist, acho que é. E aí, Alessandra, boa tarde, pessoal. Não, esse fato que você me contou é interessante, porque existe, eu não me lembro de quando que é, mas existe alguma literatura sobre uma área que foi literalmente varrida. Eu acho que no Paraná. Santa Catarina fizeram isso. Eu não sei se foi Paraná ou Santa Catarina.
Teve algum lugar, alguns anos atrás, algumas décadas, que, por conta desse mesmo problema, a ideia inicial, né, quando começou a surgir essa história de dengue, é que a bromélia acumulava água e dava dengue. Eles, literalmente, dizimaram as bromélias de uma localidade, assim, que eram muitas bromélias, assim, tem um número, eu acho, no trabalho, e realmente é uma pena, porque se tratando dos bichos que eu pesquiso, que são os anfíbios que vivem dentro dessas bromélias, a gente não tem nem ideia do que foi perdido nessa né, devastação nessa área. E isso é um problema que realmente as prefeituras discutem isso, mas eu acho que ninguém chegou com algo e mostrar um resultado, falar, olha, isso que vocês pregam, que é até uma coisa popular, né, vamos dizer assim, que as pessoas começam a associar qualquer recipiente com água com a dengue. Então, eu tenho tentado desmistificar isso, pelo menos aqui no município de Santa Teresa, nas escolas, né, e nas atividades de educação. Eu já fui funcionário da Endemias aqui do município, eu já trabalhei em 2012 e 2013, foi por 2 anos, passando residência por residência, fazendo aquele trabalho que todo mundo conhece, né, de conscientização do lixo, não deixar a tampinha no quintal por conta da chuva. E aí, com isso, eu criei uma amizade com o pessoal da Endemias e eu estive lá já conversando para saber isso, certo? Depois de formado, lógico, né? Antes eu não era nem formado ainda, quando eu trabalhei, mas isso sempre ficou na minha cabeça, porque os bichos vivem dentro da bromélia, e eu falei, cara, como que é a taxa de encontro de Aedes em relação a outras larvas? E o que foi passado aqui, quando se encontra a larva do Aedes nas bromélias, é nulo o vírus da dengue nessas larvas. Eles encontram muitas outras larvas de outros insetos e menos o do Aedes aegypti dentro das bromélias. Eu digo isso porque aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica eles passam de 15 em 15 dias fazendo, literalmente, bromélia por bromélia, e vão com pipeta e jogando aquela água dentro das vasilhas para coletar as larvas, né? Então, assim, eles tiram muitas larvas, né, por idas ao Instituto fazer isso. E a taxa de encontro de Aedes é muito baixa, assim, mas não temos nada publicado, assim, realmente é um problema. Eu mandei um link agora aí de um trabalhinho que foi feito, se eu não me engano, na Bahia, que eles investigaram o tamanho das larvas do girino, da espécie de anfíbio Phyllodytes luteolus. E eles mostram aí num gráfico a relação, eu acho que do tamanho da boca, aparato bucal do girino, né, com a taxa de consumo de larvas de mosquito, ou seja, eles quiseram mostrar que os girinos dos anfíbios bromelígenas, eles são, sim, potenciais predadores para as larvas do Aedes aegypti, assim como de outras larvas de insetos. Então, assim, às vezes as pessoas, dá dengue, mas dependendo da localidade, temos aí os nossos anfíbios que predam essas larvas. Obrigada, Cássio. Espero que o projeto aí em Santa Teresa ajude também nessa conscientização, com certeza, e muito impressionante os dados do iNaturalist que você mostrou. Vou passar para a próxima apresentação, infelizmente a gente tem um tempo muito curtinho aqui, né? A próxima apresentação é da Juliana Salles de Souza. Vou passar o vídeo dela aqui, pessoal. Olá pessoal, meu nome é Denis de Oliveira, professor da USP, coordenador do projeto Observatório dos Coletivos Culturais de Periferia. Na sequência, nós teremos aí a apresentação da Juliana Salles, que é pesquisadora do Observatório, para dar os fundamentos teóricos desse projeto, e depois um depoimento do Pedro do Cine Campinho, que foi um dos participantes desse projeto, que foi financiado pelo edital Ciência Cidadã da USP. Olá, meu nome é Juliana Salles de Souza e eu faço parte do Observatório de Coletivos Culturais das Periferias de São Paulo, o OCCP. Ele existe desde 2019 e, nesse período, está bastante preocupado em analisar processos de comunicação, relações institucionais,
diálogos de saberes, interseccionalidades e os processos formativos que envolvem coletivos de cultura e comunicação da cidade de São Paulo. Nesse período, já tivemos 2 fases de pesquisa que resultaram em alguns produtos, tais como um documentário, um livro, uma revista, bem como uma série de rodas de conversas virtuais ocorridas no âmbito da pandemia. Quais são as metodologias que utilizamos? Em busca de respondermos à pergunta de que maneiras coletivos ressignificam os territórios periféricos e, assim, incidem na esfera pública, na luta pela garantia dos direitos humanos, temos utilizado o pressuposto teórico-metodológico do diálogo de saberes em comunicação. Ele é baseado em valorizar conhecimentos advindos das experiências, as metodologias construídas no âmbito dos territórios, principalmente em uma lógica de solidariedade e colaboração, respeito às características dos territórios, e, em especial, a construção de consensos a partir de dissensos. Isso baseia as nossas rodas de conversa, as nossas relações entre pesquisadores acadêmicos e cientistas cidadão, entre outros itens do observatório. Para além disso, também temos a sistematização de experiência. Nela, que é uma metodologia proposta por Oscar Hara Holliday, temos a seguinte preocupação: responder por que os fatos se sucederam como se sucederam e por que não ocorreram outras coisas. É nesse âmbito que a gente busca sempre ter registros sobre os nossos trabalhos, trazer à tona as memórias, inclusive as memórias afetivas, analisar os processos dentro da perspectiva de perguntas, formular e principalmente comunicar aprendizagens. E é nesse escopo que temos feito pesquisas conjuntas sobre o uso de tecnologias pelos coletivos, financiamento, processos de comunicação e a emergência de intelectualidades periféricas. Temos alguns desafios, tais como ampliar a participação de sujeitas e sujeitos periféricos e ter uma maior presença nos territórios, de modo a produzir conhecimento com, para e a partir das periferias paulistanas. Olá, eu sou o Pedro Oliveira, sociólogo e participo no movimento cultural. Venho aqui falar dos coletivos culturais que, para enfrentar as mazelas existentes nos bairros periféricos, lugar onde os direitos civis, políticos e culturais são negados todos os dias, se apresenta com a tarefa de fazer a denúncia e reivindicação da política pública, utilizando como veículo para manifestar a expressão artística. É a periferia dá o seu tom, tanto como um território de exclusão como um território de criação. É nesse contexto que surge o coletivo Cine Campinho, um coletivo de audiovisual periférico que exibe filmes e documentário em um campo de futebol de Várzea, distrito de Guaianazes, zona leste da cidade de São Paulo. Sempre aos sábados, um por mês, desde 2007. Produzem documentários sobre a realidade periférica e videoclipes de artistas independentes. Já foi tema de estudos acadêmicos e contribui para uma luta de políticas públicas para a cidade de São Paulo. Os integrantes do coletivo, formado em um contexto reivindicatório, desenvolvem suas atividades artísticas associadas às lutas políticas, pois acreditam que as pessoas que se localizam na periferia também têm direito à fruição cultural e viver uma expressão criada para si e seu povo, seguindo característica própria com criatividade e autogestão, fora do mercado de massa televisivo, com características e linguagem própria. É o caso do coletivo cultural periférico Cine Campinho, que carrega uma bandeira de luta na perspectiva de uma cidade mais justa. Muito obrigada, Juliana. Alguém tem perguntas para a Juliana? Gisela, você está levantando a mão? Isso. Por favor. A pergunta que eu faço para a Juliana é a mesma que eu fiz para o Fábio, né? Aonde está a ciência cidadã, onde está a ação política mesmo, organizada, coletiva e tal.
a mesma pergunta, eu gostaria de saber mais, assim, nessa diferenciação. Oi, pessoal, obrigada pelo espaço aqui no evento. Queria até agradecer ao Pedro, que também veio aqui assistir, depois, se for permitido, até ele poder fazer uma pequena fala. Gisela, sobre essa questão que você levantou, ela é super importante, e só para esclarecer, assim, só para deixar bem evidente, que foi algo que a gente não conseguiu contemplar na apresentação, primeiro, é um projeto que está ali, apesar de ser desde 2019, ele está no início, a gente pode considerar que ele ainda tem potencial para crescer, teve a questão da pandemia, e a atuação dos cientistas cidadãos, atualmente a gente está bastante focado nessa parceria com o Cine Campinho, baseada em alguns aspectos. Além dessa participação mais coletiva, nessa questão de escolha das pautas, de construção ali da própria sistematização de experiências que a gente apresentou, há também um esforço que vem congratulando ali os coletivos no quesito de coletar dados e contribuir conjuntamente para o mapeamento de coletivos da cidade de São Paulo. Então, a gente está buscando ali, dentro do escopo do observatório, fazer um mapeamento de todos os coletivos que atuam. Inicialmente, a gente começou por Zona Sul e Zona Leste da cidade de São Paulo, mas mais recentemente a gente está ampliando isso, é uma próxima etapa, né, vem sendo feita aos poucos, e um dos exemplos é isso, os coletivos nos ajudam nesse quesito de mapear iniciativas que ou não estão na internet, ou então que a gente não consegue acessar tão facilmente. Então, se torna um processo colaborativo nesse quesito da coleta de dados. E, ademais, toda essa participação de construção da sistematização de experiências, de cada fato que é trazido, que é sugerido, tanto pelos cientistas cidadãos, como por quem está dentro do observatório, do porquê as coisas aconteceram como aconteceram. Então, por exemplo, a questão agora da privatização das casas de cultura. Isso mais para frente vai ser um objeto de sistematização de experiências. E por que não aconteceram outras coisas em determinada mobilização? Não sei se eu respondi sua pergunta, Gisela. Beleza, não, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, Juliana, você falou que o Pedro está aqui, se ele quiser falar, a gente tem uns 2 minutinhos. Eu sei que é pouco tempo, mas se quiser aproveitar esse momento. E tem uma pergunta no chat também para você. Acho que enquanto eu vejo, se o Pedro já quiser ir abrindo a câmera e testar o microfone, o Antônio Saraiva perguntou para a gente dessa questão do NAP, né? NAP é Núcleo de Apoio à Pesquisa dentro do contexto da USP, e sim, o observatório está vinculado ao NAP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC. Aí eu não sei se o Pedro vai conseguir falar. Bom, a gente passa para o próximo e se sobrar um tempinho no final, ele fala, então, tá bom? Obrigada pela apresentação e por responder também as dúvidas. Passando para a próxima apresentação, pessoal, a gente vai ter o vídeo da Jussara Almeida, tá? Um minutinho aqui. Olá a todos e todas. Meu nome é Jussara Almeida Bezerra, sou diretora escolar do município de São Bernardo do Campo e sou aluna do mestrado do programa de Ensino e História da Ciência e Matemática pela Universidade Federal do ABC, sendo orientanda da professora doutora Natália Pirani Guilard Lopes. Queria apresentar para vocês um trabalho que faz parte do meu projeto de pesquisa, que tem como título Lições Aprendidas com Aplicação Piloto de um Protocolo de Ciência Cidadã voltada para a redução do desperdício de alimentos no espaço escolar. É fato que é uma preocupação internacional a questão do desperdício de alimentos, e um dado importante é que 1/3 dos alimentos produzidos em todo o planeta é desperdiçado. Outro aspecto importante é que a escolaridade influencia na escolha de alimentos, ou seja, os saberes que nós vamos acumulando ao longo da vida causam um impacto nesse comportamento. O espaço escolar é um instrumento favorável às ações preventivas para as práticas de desperdício. Então, a partir dessa necessidade, nós propusemos uma sequência didática
que tem como diálogo, que faz diálogo com a ciência cidadã, que tem alguns pressupostos, né, que aplicados à educação, prevê a participação ativa dos estudantes em etapas como levantamento de hipótese, coleta de dados, investigação, análise desses dados, possíveis divulgação de dados e mudança de comportamento consciente. Então, a proposta teve como principal objetivo aqui desenvolvimento e aprimoramento da sequência didática piloto, contemplando a ciência cidadã para eliminar o desperdício de alimentos no espaço escolar. Tivemos como público-alvo estudantes do ensino fundamental, anos iniciais, do 1º ao 5º ano. E a sequência didática prevê algumas etapas, tais como a pesagem dos alimentos descartados, inicial, uma pesagem inicial, resposta a um questionário prévio inicial, apresentação dos dados coletados aos estudantes para eles verificarem a problemática, né, constatarem a problemática, que tem umas imagens do projeto piloto. Aí, posteriormente, aulas com temáticas, né, desperdício de alimento, ODS, conservação ambiental, consumo sustentável, entre outros temas. Análise dos dados coletados, né, à luz desse conhecimento trabalhado nas aulas teóricas, discussão em grupo com propostas de mudanças de comportamento, uma nova pesagem e a discussão em grupo do novo comportamento adotado e a reaplicação do questionário para verificar como os alunos estão percebendo, né, com base no conhecimento científico, a questão do desperdício de alimentos. Novas imagens aqui das etapas. Resultados alcançados e lições aprendidas com a aplicação desse piloto. Verificamos a necessidade da revisão de etapas da sequência didática, visando a aplicação em diferentes contextos. Tivemos também aqui a readequação das perguntas do questionário inicial e final, à luz dos pressupostos da Philips 2018, em que prevê alguns indicadores para verificação das aprendizagens, né, para avaliação das aprendizagens da participação de um projeto de ciência cidadã, adotando, né, nas perguntas os seguintes indicadores: comportamento e gestão, habilidade de investigação científica, conhecimento de natureza científica, motivação e interesse para a ciência e meio ambiente. Também fizemos algumas reorganizações, né, dos conteúdos previstos nas etapas do desenvolvimento das aulas teóricas, ampliando, incluindo novos temas, tais como cadeia produtiva, alimentação sustentável, né, em suas diferentes formas, os diferentes ODS, né, então a gente fez aqui uma adequação, produção de material didático suporte também, e a inclusão dos dados em plataforma de ciência cidadã, atendendo aí os 10 princípios da ciência cidadã, né, que prevê a divulgação dos dados em plataforma, e aqui nós adotamos a NecData como uma hospedagem, né, uma forma de hospedar os dados. Meu agradecimento à equipe escolar, estudantes da EMEB, professora Neuza Macelado Calado Moraes, em São Bernardo do Campo, que acolheu o nosso projeto piloto. E aqui os referenciais bibliográficos. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela oportunidade de compartilhar esse trabalho. Obrigada, Jussara. Quem tem perguntas para a Jussara, pode fazer. Eu tenho uma pergunta. Então, Jussara, eu acho super importante, né, essa parte da avaliação depois da aplicação, né, dos protocolos, do projeto piloto, e aí eu queria saber quais que foram um pouco mais dos feedbacks que te levaram, ou que levaram vocês a incluir esses novos conteúdos e o porquê. Assim, resumidamente, eu sei que é uma pergunta grande. Muito obrigada a todos e todas pela oportunidade de participação. Obrigada, Celso, pela sua pergunta, interesse. Então, foi revisitando os referenciais teóricos, né, da ciência cidadã, os pressupostos, que a gente foi olhando, né, como isso podia, como as etapas da sequência didática podia fazer esse diálogo com a ciência cidadã e como ela também poderia potencializar as aprendizagens, né, no caso, aí um assunto específico dentro do contexto escolar. Então, foi revisitando mesmo, referencial teórico, olhando, né, para o potencial de cada sequência
de cada etapa da sequência didática para que isso acontecesse de forma mais assertiva, né, dentro do que se propôs a investigar, né, que é o potencial, a interface entre a ciência cidadã e a educação. Mas mas o feedback dos alunos, ele foi, assim, vocês sentiram que foi importante? Vocês fizeram uma avaliação disso? Como é que foi? Você diz o feedback dos alunos, por exemplo, a sequência ela tinha como objetivo, a partir da participação deles, eliminação do desperdício de alimentos. Então, nessa etapa do projeto piloto, né, ele não teve como propósito analisar dados, até porque ainda estava em andamento, né, com relação a projetos de pesquisa, submissão a conselho de ética, né, então ele tinha mais como foco olhar para ajustes, né, para verificar se a sequência estava em consonância com os pressupostos da ciência cidadã. E aí a gente percebe, né, tanto do ponto de vista quantitativo, uma redução do desperdício de alimentos. Eu não sei se você conseguiu, que foi bem rapidinho, né, ver as fotos ali, tinha uma tigela verdinha em que eles não estavam, né, que eles eliminaram o desperdício de alimentos, e mais ainda um outro verificador do ponto de vista da argumentação, por isso dos questionários, né, questionário inicial e final, em que a gente pode, por meio de algumas perguntas, atendendo aqueles pressupostos da Philips, né, que ela fala de alguns elementos para você avaliar o potencial de participação no projeto de ciência cidadã. Então, verificando o quanto essa resposta, esse conteúdo de argumentação científica também passa a fazer parte da argumentação dos alunos a partir dos saberes construídos aí, né, como cientista cidadão. Então, são dois verificadores aí, tanto a pesagem inicial e final para comparação, quanto a aplicação do questionário inicial e final, para ir vendo, né, aí, no caso do questionário, a aplicação da metodologia de análise de conteúdo, né, para verificar toda essa argumentação deles, né, o potencial da construção da argumentação. Não sei se eu respondi. Respondeu, super legal, gostei. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais 2 minutinhos ainda. Bom, se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma curiosidade que eu queria tirar com você, Jussara. Você mostrou que você mostrou os conteúdos, né, sobre a questão de alimentação saudável e tudo mais. Queria saber se você também abordou a parte de metodologia científica com eles, assim, isso entra no plano de aula também? Porque eu fiquei com curiosidade de como mostrar isso para alunos tão novinhos, né? Se você puder contar um pouquinho como foi. Eu estou agora no processo mesmo da pesquisa, né, com 10 escolas em São Bernardo, mas quando foi realizado o projeto piloto, eu falei para eles do que é ser o cientista cidadão. E aí, como é que acontece a ciência cidadã, em que pessoas coletam dados, que esses dados, a gente vai olhar para as hipóteses, né, por que será que acontece aquilo, como a gente pode eliminar aquele problema, e aí falamos desse potencial da ciência cidadã, né, do que é ser cientista cidadão com os alunos. Mas a ideia agora, com essas 10 escolas que fazem parte mesmo do projeto de pesquisa, é ter uma estrutura maior mesmo de conteúdos, né, conseguir trazer para eles, né, todo o método científico, o fazer ciência por meio da ciência cidadã, etc. Estou coletando dados agora. Mas o projeto piloto foi bem interessante nesse sentido, né, para ir ajustando, inclusive, material mesmo, né, tem slides interativos com propostas, né, das aulas, animações que eu acabei produzindo, né, material didático mesmo para abordar esses temas, né, o método científico, toda a postura de cientista cidadão, etc. Legal, muito obrigada e boa sorte, então, com a coleta de dados. A gente Obrigada. espera a sua apresentação no próximo workshop também. Bom, pessoal, a próxima apresentação vai ser do Celso Barbieri. Um minutinho aqui para eu me ajeitar aqui para passar o vídeo. Olá a todos, eu sou o Celso Barbieri, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da USP,
E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa avaliação da motivação dos participantes de um curso de formação em meliponicultura e ciência cidadã. Uma coisa interessante sobre a ciência cidadã é que ela está ganhando popularidade entre as ciências ambientais, incluindo a criação de abelhas e conservação. E nesse contexto nós temos a meliponicultura, que é a criação racional de abelhas sem ferrão. Nós oferecemos um curso online de extensão em meliponicultura e ciência cidadã, juntando esses dois temas. E os participantes do curso, eles executaram uma atividade, um monitoramento de atividade de voo, né, um protocolo com essa intenção, em que se contava o número de abelhas que entravam com pólen e saíam da colmeia. E a avaliação, ela é uma etapa extremamente importante para os projetos de ciência cidadã, porque com eles, né, e principalmente entendendo a motivação dos participantes, a gente consegue planejar os próximos passos do projeto. Na nossa avaliação, a gente conseguiu acessar as motivações de 864 cientistas cidadãos que participaram do curso e executaram o protocolo, sendo que eles responderam 2 questionários, um antes e um depois de concluir o curso e realizar o protocolo. Nos nossos resultados, nós encontramos que as principais motivações que apresentaram crescimento, né, em relação ao questionário inicial foram responder as minhas próprias questões em relação às abelhas, com mais 46,5%, realizar uma atividade divertida, com 22,7%, e, inesperadamente, aumentar a minha produtividade, a produtividade das minhas abelhas, com 12,5%. E, bom, a literatura já demonstra, né, que as motivações dos voluntários, dos participantes, né, dos cientistas cidadãos, são dinâmicas e mudam com o tempo. E o curso demonstrou, né, que ele é tanto uma ferramenta útil na formação dos meliponicultores, quanto também traz uma maior independência para eles responderem, né, fazer e responder suas próprias perguntas, ao mesmo tempo que eles realizam uma atividade considerada divertida. Mais inesperadamente, os participantes entenderam que o protocolo de monitoramento de atividade de voo é uma boa ferramenta para melhorar a produtividade das suas abelhas. Muito provavelmente porque a força da colônia, né, ela pode indiretamente ser medida pela intensidade da atividade de voo, e isso é um bom sinal de que a colônia está bem e produtiva. E eles também podem monitorar, podem comparar a mesma colônia ao longo do tempo e comparar uma colônia da mesma espécie com outra. Basicamente, nós identificamos que o protocolo ele trouxe novas habilidades para os criadores e para os participantes, e a gente recomenda a implementação de protocolos de ciência cidadã como parte de cursos de formação em criação de abelhas, meliponicultura e apicultura, para engajar os criadores de abelhas em atividades de monitoramento. Agradeço a vocês, agradeço também a todos os realizadores desse projeto, as nossas agências de fomento e os nossos apoiadores. Muito obrigado e conheçam o projeto Beekeep. Obrigada, Celso. Abrindo para perguntas, estou vendo que tem a mãozinha da Karen levantada. Pode começar, Karen, por favor. Olá, Celso. Muito interessante sua pesquisa. Eu queria saber se vocês utilizaram... Como foi que vocês... Não sei se eu perdi a informação, mas como foi que vocês coletaram as informações sobre motivações? Se vocês usaram um questionário ou algum tipo de
Alguma definição prévia sobre motivações, alguma definição, como foi que vocês classificaram isso? Ou se vocês fizeram perguntas abertas para as pessoas e, a partir disso, identificaram os tipos de motivações. Na verdade, eu tenho uma outra pergunta. A partir desses resultados, o que é que vocês vão fazer agora? Tipo, sabendo que essas motivações estão presentes no público, vocês têm alguma proposta de uso desses resultados para planejar estratégias? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelas perguntas, elas são muito boas, Karen. A gente aplicou 2 questionários, um antes deles começarem o curso, né? Era bem no comecinho, e uma depois que eles já tinham concluído o curso e por consequência, a essa fase da atividade de monitoramento. Então, eram perguntas fechadas, e a gente usou como as principais referências aí a Philips, né? Os indicadores da Philips e do Kellerman-Feynman como fundamento para a elaboração dessas perguntas. Então, foi quantitativo mesmo, e aí a gente está, já pensando na segunda pergunta, a gente está trabalhando com um projeto já de divulgação científica nas nossas redes sociais, também, e usando esse feedback para tentar melhorar as próximas edições do curso e as nossas abordagens para melhorar o engajamento dos cientistas cidadãos, né? Aqui eu falo dos fatores que tiveram crescimento, mas tem fatores que não crescem, tem fatores que diminuem, isso é esperado, é normal, mas a gente está usando além do interesse acadêmico, utilizando esses resultados para planejar formas de aumentar a continuidade, né? Melhorar a adesão, né, a longo prazo dos cientistas cidadãos no projeto. Alessandra? Deixa eu achar o microfone aqui. Boa, bem legal, hein, Celso? Já mandei para um amigo que trabalha com abelhas para divulgar o trabalho de vocês. Eu tenho uma curiosidade, vocês falaram em torno de 850 pessoas que responderam, né, esse formulário. Qual é a área geográfica de vocês? Eu tenho essa curiosidade, tanto para saber como é que foi esse retorno, 800 pessoas participando, para mim parece muito, né? E você usa o teu texto no inglês, isso é porque vocês trabalham no mundo inteiro, e imagino já seja uma apresentação pronta, né? Porque como é que é nessa comunicação com esse público? É um público mais o português ou é um público do mundo inteiro? Para mim não ficou clara essa dimensão geográfica. Eu teria interesse. Bom, pensando aqui primeiro na parte do N, né, dos 800 e poucas pessoas, na verdade que se inscreveram nessa edição do curso foram 4.000 pessoas, 2.000 concluíram e que chegaram a responder o questionário final e inicial, concordando com o termo de consentimento livre esclarecido, aí deu 800 e alguma coisa, que eu não vou lembrar o número exato agora. Mas esse foi o que a gente conseguiu as respostas no começo e no final. Foi realmente um número bacana, né? E a abrangência, embora a maior parte dos participantes sejam aqui do sudeste do Brasil, a gente tem participantes em acho que quase todos os estados do Brasil e até aqui da América Latina. O trabalho, a apresentação, ela está em inglês porque o que eu pensei, né? Embora eu esteja apresentando para uma rede brasileira de ciência cidadã, eu não sabia se teriam pessoas de fora. Então, como a minha fala já estava em português, eu pensei que isso é um facilitador para quem fosse assistir e não fosse fluente em português. Esse é o motivo da decisão. Obrigada, Celso. Se não tiver mais alguém, eu gostaria de fazer mais uma pergunta.
Rapidinho, Alessandra, rapidinho, se por nessa favor. divulgação vocês fizeram para vários outros países ou ficou mais limitado ao Brasil e aí chegou na América Latina? Então, a gente divulgou internamente dentro do Brasil mesmo e chegou na América Latina. Isso tem um pouco a ver com a comunidade da Americonicultura, que compartilha muita coisa e explodiu, assim, a divulgação organicamente funcionou muito bem. Teve também uma divulgação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, né? Mas a divulgação em grupos de redes sociais aí deu uma bela de uma ajuda, e a gente tomou a decisão, não sei se tão sábia, de aceitar todo mundo dessa vez. Então, eram originalmente 500 vagas. Então, mas o resultado valeu a pena. Foi trabalhoso, mas foi muito legal. Obrigada, pessoal. Vamos passar então para a próxima apresentadora, que é a Amanda Witt. Um minutinho para compartilhar o vídeo. Olá, eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Uma análise preliminar dos elementos que aproximam a ciência cidadã dos princípios da ciência aberta, para o segundo workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. O meu nome é Amanda Santos Witt e este trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Dr. Fabiano Couto Correia da Silva. O estudo apresenta a natureza descritiva e foi conduzido por meio de uma estratégia qualitativa. Trata-se de uma investigação bibliográfica nas bases de dados Web of Science, que é uma fonte de informação multidisciplinar e representativa da produção científica mundial, e a base de dados referenciais de artigos de periódicos em ciência da informação, conhecida como BRAPSE. A coleta de dados ocorreu em 10 de maio de 2022. O procedimento utilizado foi a busca simples, combinando-se os termos ciência cidadã e ciência aberta por meio do operador booleano e, em inglês, sem limitação temporal ou de idioma. Na Web of Science, recuperamos 65 documentos. Após o filtro, o corpus da pesquisa foi formado por 62 artigos. As publicações recuperadas estão compreendidas no período de 2012 a 2022. Na BRAPSE, recuperamos 16 documentos do tipo artigo. Um trabalho já constava na Web of Science e outro não se enquadrou no tema do trabalho. Assim, a amostra foi composta por 14 artigos. Foram examinados os resumos e as palavras-chave dos documentos. Os artigos para análise foram agrupados em categorias de análise, e os resultados permitem inferir que a maior parte desses trabalhos, 13 no total, tem foco nos princípios e na evolução da ciência aberta de modo geral, mencionando a ciência cidadã como uma de suas iniciativas. E 12 trabalhos enfatizam o conceito, os usos da ciência cidadã e trazem exemplos de projetos neste âmbito. No que diz respeito às plataformas em ciência cidadã, salientamos que estas poderão contribuir para a reunião e divulgação de iniciativas em ciência cidadã. Na literatura consultada, não se localizou a forma como são geridos os dados das pesquisas, tampouco a existência de plano de gestão de dados por parte dos projetos citados. Podemos pensar as bibliotecas como ambientes propícios para os projetos em ciência cidadã. Os bibliotecários podem atuar aprimorando as habilidades de uso da informação, proporcionando aos cidadãos o desenvolvimento de competência crítica à informação, o que envolve também a checagem de veracidade dessas informações. As humanidades digitais, área do conhecimento que analisa a confluência das tecnologias digitais nas disciplinas de ciências humanas, possibilitam pensar no imbricamento das questões éticas e sociais, resultantes dos processos de uso, reuso de dados e digitalização da informação na atualidade. Por fim, uma ocorrência de trabalho sobre comunicação científica, que estuda os modos por meio dos quais os cientistas se comunicam para promover e validar as suas descobertas científicas. Hoje, o meio mais utilizado para a comunicação no âmbito científico tem sido o artigo. Aqui podemos nos questionar se a ciência cidadã, com o trabalho colaborativo dos cidadãos, não estaria alterando paradigmas vigentes da comunicação científica, ao impulsionar uma nova maneira de se fazer e pensar a ciência.
Esta pesquisa preliminar permitiu ter uma clareza sobre o cenário global da ciência cidadã, descortinando o que está sendo produzido no âmbito desta, em conformidade com os princípios da ciência aberta. Entendemos que quanto mais a ciência cidadã expandir os seus horizontes em direção aos postulados da ciência aberta, mais ela terá condições de se firmar como uma metodologia de pesquisa participativa, democrática e de qualidade. Constatamos também que as publicações científicas examinadas estão mais direcionadas às infraestruturas e análises sobre diagnósticos de projetos, configurando estudos de casos. Assim, a interlocução entre os postulados da ciência aberta e da ciência cidadã enseja um cenário profícuo para a garantia de elementos como transparência, ética, direito à informação, aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento da cidadania e empoderamento social, combinando em democratização social. Para pesquisas futuras, sugerimos busca por outras expressões similares à ciência cidadã em bases de dados, com fins de expandir as possibilidades para a recuperação de documentos informacionais e traçar um panorama mais abrangente sobre a temática. Aqui estão nossas referências utilizadas. E obrigada pela atenção. Obrigada, Amanda. Tem questões para Amanda? Por favor, pode falar. Eu queria fazer uma... Posso? Amanda, parabéns pelo trabalho, achei super interessante. De todo mundo, né? Mas também o seu foi muito bacana. Eu queria saber se você tem esse registro disponível dessas pesquisas que você teve, se está em alguma tabela, se está em algum paper, alguma coisa, desses encontros que você mencionou, né? Esses 56 artigos que você pesquisou e esses outros 16. Se você já tem esse registro livre ou está com você ainda, você vai disponibilizar, porque eu acho que é muito importante até para a gente ter essa pesquisa que você fez, para a gente ter conhecimento. Sim. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer à Rede Brasileira de Ciência Cidadã pela oportunidade, gostaria de parabenizar todos e todas que apresentaram trabalhos, essa é uma oportunidade realmente excelente para todos nós, obrigada pela pergunta, na verdade os resultados ainda estão comigo, né, eu sou bibliotecária, eu curso mestrado em Ciência da Informação, então esse foi realmente um estudo preliminar que eu gostaria de analisar, né, de que forma se aproximava da ciência aberta, a ciência cidadã, e esses resultados, enfim, estão só mesmo no resumo feito para a rede, né, e eu ainda não trabalhei mais, enfim, não estão publicados. Beleza, obrigado, Amanda. Imagina, eu que agradeço. Anselmo? Parabéns, né, a todos. Amanda, gostei muito do seu trabalho. De fato, especialmente para mim, estou me aproximando agora dessa área, né, de ciência cidadã. Então, eu acho que quando você publicar, né, acho que vai ser realmente, como o colega já comentou, vai ser muito importante. Agora, eu não sei se me escapou, mas você definiu o tipo de revisão que você está propondo, se foi narrativa, se foi de escopo, se foi integrativa, se foi algum outro tipo. Eu não sei se me escapou, eu fiquei só com essa dúvida. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigada, Anselmo. Muito interessante o seu questionamento, porque, na verdade, eu também estou me aproximando agora da ciência cidadã, né? Eu entrei no mestrado em ciência da informação, eu sempre digo que eu sou uma intrusa, né, na ciência cidadã, porque eu conheci a ciência cidadã através dos projetos de aves, e aí eu fui me encantando, e aí eu comecei a ver que agora começam a aparecer trabalhos na minha área, que é a ciência da informação, né? Que a informação, a gente sabe, né, é um insumo muito importante para todas as áreas do conhecimento, mas na ciência da informação, ela é o objeto de estudo principal, com foco próprio da área, né? Então, esse trabalho foi uma revisão bibliométrica, né? Porque eu utilizei duas bases de dados, então eu utilizei a Web of Science, porque ela é multidisciplinar, então ela abrange vários documentos, em sua maioria em inglês, né? Idioma principal, e a BRAPSE, que é uma base específica em ciências
ciência da informação. Então, eu utilizei as duas bases, então, para ter um olhar mais abrangente, mais internacional, e o outro um pouco mais focado no Brasil. Não sei se respondi. Respondeu. Obrigado, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada. Celso? Eu só queria falar que não existem intrusos na ciência cidadã, né? É muito bom que o pessoal das ciências de dados entre nessa área, né? Nesse caminho diferente agora, porque a longo prazo isso vai ser benéfico para todo mundo. Era só isso que eu queria comentar. Obrigada, Celso. Com certeza, compartilho a mesma opinião que você. E eu sou apaixonada, me encantei, e foi isso que me motivou até mesmo para ingressar no mestrado. Eu vi essa possibilidade na minha área e eu peguei. Então, hoje o que tem de ciência cidadã, eu tô indo. Obrigada, gente. E rapidamente, só para encerrar, e muito boa sua análise crítica sobre como é a entrega científica, né, da ciência cidadã. Isso foi ótimo, né, porque é o mesmo pensamento que eu tenho, né, como que eu coloco o cidadão para fazer um resumo, para fazer um artigo. Então, adorei a sua análise crítica também, parabéns. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Amanda, pela contribuição. Antes da gente passar para o próximo vídeo, queria trazer uma reflexão aqui que a Denise mandou no chat, e ela pediu para eu ler, então eu vou ler aqui para vocês. Ela está tratando de novo daquela questão da apresentação em inglês, e ela falou, explicando o que ela queria dizer, que ela está falando de talvez seja melhor a apresentação aqui, nesse contexto em português, no contexto de aproximar cientistas cidadãos brasileiros neste encontro. Eu creio que é mais agradável a apresentação em português, então, trazendo a reflexão da Denise aqui, acho que para todos nós é importante isso. Vou ressaltar que, pelo que eu me lembro, a gente nem passou essas orientações para fazer o vídeo, né? Então, talvez isso seja uma coisa que a gente tenha que incorporar nos próximos workshops aqui, mas fica a reflexão. Se o Celso quiser responder, por favor, responde no chat, só para a gente não avançar no tempo aqui, que a gente tem mais uma apresentação, que é da Alessandra Fonseca. Então, um minutinho aqui que eu vou passar para vocês. Olá, eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Uma análise preliminar dos elementos foi errado que o meu de aproximam novo. a ciência cidadã dos O meu é Boa outro. tarde. Isso. Boa tarde. Eu sou Alessandra Fonseca, do Programa Ecoano Sustentabilidade, e venho apresentar o projeto Plantando Carbono Azul para restaurar a Lagoa da Conceição e enfrentar as mudanças climáticas. Esse projeto foi construído por diversos atores sociais, pesquisadores do Programa Ecoano Sustentabilidade, pelo projeto Escolas à Beira-Mar, a ONG Costa Legal e o projeto T4 Pirá, que atuam na bacia da Lagoa da Conceição. Tem um financiamento da SBPC Vai à Escola e da FAPESC. Esse projeto é o resultado do enfrentamento de um problema ambiental que iniciou na Lagoa da Conceição em janeiro de 2021. A Lagoa da Conceição é um importante cartão postal de Florianópolis. Nesse evento, o rompimento da lagoa de evapofiltração da ETE das Dunas da Joaquina destruiu dezenas de casas, além de lançar toneladas de nutrientes, sedimentos e matéria orgânica na Lagoa da Conceição, que desencadeou um processo de hipereutrofização nunca antes registrado. Semanas após o evento, a cor da laguna mudou, do azul para o marrom, devido ao crescimento de uma microalga nociva, a Fibrocapsa japônica. Semanas após o descolorimento da água, houve uma crise distrófica. Uma zona morta se formou, matando os organismos da laguna. Os efeitos desse processo impactaram os serviços ecossistêmicos da laguna, como a pesca e o turismo, prejudicando a saúde e a vida da comunidade local e do município. Desde o primeiro dia, os pesquisadores do programa Ecoanto monitorou o sistema.
Promoveram rodas de conversa e notas técnicas para divulgar os resultados. Participaram de reuniões com a comunidade e gestores para pensar em alternativas de recuperação da laguna. Nesses encontros, várias ações foram encaminhadas. Uma delas foi promover a prática de ciência cidadã na comunidade a partir das escolas, como um centro agregador comunitário. O curso de formação está em andamento com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis pela Escola do Mar. As atividades teóricas e práticas de formação estão sendo desenvolvidas no primeiro semestre letivo de 2022. No segundo semestre, a prática de restauração e o monitoramento participativo ambiental iniciarão na comunidade escolar. 2 saídas de campo já foram feitas. Uma para apresentar as áreas úmidas marinhas, ambientes fundamentais para o processo de restauração e de suma importância para mitigar as mudanças climáticas. E na segunda saída, aplicamos os protocolos organizados para a prática da ciência cidadã no espaço escolar e comunitário. Esses protocolos foram validados pelos educadores que irão desenvolver essas atividades em suas comunidades a partir de agosto deste ano. Para finalizar, apresento a equipe no processo de construção da presente proposta. Em detalhe, a letra de uma música feita por crianças da escola da comunidade tradicional da Costa da Lagoa e que nos inspirou para essa ação. A nossa lagoa é grande, tem peixes de siri e camarão. A nossa lagoa é rica, tem comida de montão. O nosso lugar é belo, a nossa lagoa é boa. Obrigada. Alessandra, muito obrigada pelo seu vídeo. Abrindo então para perguntas, alguém tem perguntas para a Alessandra? Perguntas, pessoal? Ficou todo mundo emocionado com o final do seu vídeo. Alessandra, você poderia contar um pouquinho, então, melhor como vai ser esse monitoramento, que características eles vão monitorar, as escolas vão monitorar ali na Lagoa, como que vocês estão planejando esse processo? Então, a gente está construindo isso com as escolas, né, acho que ficou claro, e no diálogo com as professoras, a gente viu que quando a gente fala de restauração, a gente tem que passar também por uma restauração cultural, essa conexão do indivíduo nesse ambiente. Então, a primeira etapa, a gente está fazendo esse curso de formação, mas algumas ações já estão acontecendo na escola. Uma delas é uma pesquisa, então, as crianças, a partir, né, da sua dinâmica de escola, com os seus professores, definiram algumas perguntas para fazer para os seus familiares e para a comunidade de como era a Lagoa há décadas atrás, que pressões essa Lagoa sofreu pelo entendimento deles, que gerou essa mudança que a gente hoje tem, que é esse cenário horroroso, e mapear as áreas de vegetação, dessa vegetação do carbono azul, e como a comunidade utiliza essas áreas de carbono azul relacionando aos serviços ecossistêmicos. Então, essas atividades estão sendo feitas, eu recebi alguns vídeos de algumas professoras, mas a gente ainda não tem dados organizados, né? Então, a gente está partindo desse questionamento, fazendo esse mapeamento, e agora, a partir do segundo semestre, finalizando esses protocolos que foram recentemente validados, nós vamos, então, adotar áreas da margem da lagoa, próximas às escolas, para fazer o plantio de espécies do carbono azul, né, como capinzal, áreas de mangue, e aí nós vamos monitorando com eles, a partir desses protocolos, o crescimento dessa vegetação, se isso daí realmente está funcionando, e acompanhar também essa condição da qualidade de água, né. A gente praticamente já tem, assim, um trabalho de ciência cidadã organizado, muito orgânico, né, porque a própria comunidade sente a necessidade de se reportar. A comunidade, de uma forma geral, então a gente está começando a sistematizar também
essas informações da parte de qualidade de água, que é um dos protocolos que eu mostrei ali. E vai ser assim, né? Vai ser aplicado nessa construção com as escolas e inseridas em sua comunidade. Obrigada. Alguém tem alguma outra pergunta a fazer para a Alessandra? Mas agradeço aí também o espaço e o trabalho. Aprendi muita coisa com vocês hoje. Obrigada, gente. Então, vou tirar mais uma curiosidade, já que a gente tem um tempinho aqui. No contato com as escolas, assim, eu vi que vocês têm o apoio, né, do programa da SBPC, então muito legal. E como que foi a aproximação, assim, teve facilidade, o encontro com os professores e trazer eles para esse projeto? Como que foi esse processo? Porque eu sei que às vezes pode ser uma parte um pouquinho complicada dos projetos com a escola. Então, foi um pouco orgânico até, porque a comunidade, ela está muito sensibilizada com esse problema ambiental que aconteceu no sistema. E eles estão pedindo por soluções. Então, trazer essas soluções, e a gente tem essa discussão, né, ou esse pensamento, essa reflexão, de trazer isso para o espaço escolar, que é onde estão a geração futura, 99% dos jovens que estarão vivendo nessa bacia hidrográfica daqui 10, 20 anos, né, serão os adultos, a gente precisa mobilizar e fazer essa integração. Então, existe muito essa necessidade, a comunidade civil nessa necessidade, muitas das professoras e coordenadoras das escolas são da comunidade, né, a comunidade da Costa da Lagoa, que tem essa música que eles fizeram, Costa da Lagoa é uma comunidade tradicional pesqueira, a diretora da escola é da comunidade, a maioria das professoras ela é da comunidade, e elas sentem muito, elas choram quando elas falam, eu não posso mais pescar, não posso mais tomar banho, não posso mais pegar o siri que eu pegava antes. Então, vem muito nessa conexão, né? Ao longo desde essa crise que aconteceu, ambiental, houve muita unidade no grupo, e é esse grupo que está se articulando, e tem muita, sempre que a gente ia falar, né, quando a gente fez esse mapeamento das escolas para o trabalho, e fizemos os diálogos com as diretoras, todas falam, é muito importante para nós esse trabalho, porque visa olhar o problema e visa também buscar uma solução para esse problema, né? Então, é por aí. Tem esse curso, está disponível no canal do Ecoando, no YouTube. Então, temos uma parceria com o pessoal do RAESA, que é a Rede Ambiental de Estudos em Serviços Ecossistêmicos de Portugal, né, isso que eu falei para ti de Portugal, e eles têm um trabalho bem interessante também de ciência cidadã no foco do monitoramento e da compreensão do papel do carbono azul nas áreas aí da Ria Formosa, no sul de Portugal. Então, eles também estão participando do curso, são parceiros, e então tá se criando essa rede com esse olhar do carbono azul. E recentemente a gente aprovou um projeto na Petrobras também para trabalhar com restauração de carbono azul, né, toda essa temática aí de biofiltros e importantes para mitigação de mudança climática, que vai também focar com a ciência cidadã. Nossa, maravilhoso. Parabéns pelo projeto, obrigada pela contribuição. Obrigada também. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A nossa discussão foi ótima, aprendi muito e gostei muito de conhecer esses projetos. Bom que está tudo gravado aqui, depois a gente vai disponibilizar. Então, vamos encerrando por aqui. E na sequência a gente vai ter a roda de conversa 3 com a professora Lussandra. Então, daqui a pouco, se vocês quiserem entrar na próxima sala, já vai começar a próxima atividade. Então, bom descanso para vocês. Muito obrigada pelas contribuições.